alunos, especificamente do segundo ano. Estamos aqui para fazer um processo de revisão, para facilitar aí, quando vocês voltarem e as provas já estarão basicamente marcadas, então para vocês terem um processo de rever o assunto e não ficar muito distante da gente. Espero que estejam todos bem, tá? E se prevenindo aí com relação às orientações por causa desse vírus. Vamos ver se tudo dá certo aí no final, legal? Vamos lá. Respiração. A respiração normalmente vai envolver trocas gasosas. Essas trocas gasosas, especificamente, estão relacionadas com o ar que entra e que sai dos nossos pulmões. Consequentemente, é um processo energético que faz com que você tenha, com que todas as suas células absorvam o oxigênio do ar atmosférico e devolvam o gás carbônico. Essa respiração celular, obviamente, está relacionada com todos os vertebrados, mas os animais invertebrados também possuem algum tipo de capacidade respiratória ou trocas gasosas. Normalmente, a respiração celular está relacionada com a liberação de energia, e essa energia está relacionada com nossas atividades celulares. Como o nosso corpo é formado por diversas células, então, obviamente, vai energia para todas as partes do nosso corpo. E entre os seres vivos, nós temos 3 processos que fazem com que nós tenhamos a possibilidade de retirar energia. Esses 3 processos estão relacionados com a respiração aeróbica, a anaeróbica e a fermentação. Vamos especificar algumas delas aí. A respiração anaeróbica e a fermentação. São processos pouco comuns entre os seres vivos e normalmente eles são realizados aí com algumas bactérias e alguns fungos. No caso, a respiração anaeróbica, nós temos aqui um processo, uma equação química, mostrando o processo da glicose, especificamente acontecendo com bactérias. Tá? A flechinha aqui envolve a reação. Observe aqui a produção de gás carbônico e energia. Tá? Toda essa energia aqui vai fazer com que esses seres microscópicos consigam sobreviver. No processo da fermentação, nós vamos ter aqui a fermentação alcoólica, que é um processo do qual certos açúcares, junto com a glicose e a frutose, são transformados aí em álcool etílico. Esse processo aí faz com que você tenha esse combustível que nós utilizamos em alguns tipos de veículos no nosso dia a dia. E a respiração aeróbica vai ter um processo de reações químicas que vai envolver aí a participação de enzimas. Essas enzimas estão presentes especificamente no hialoplasma da célula e na mitocôndria. Lembrando que as mitocôndrias são bastante importantes no nosso processo energético. Tá? Vamos continuar aqui. Os gases respiratórios, vamos especificar, oxigênio, se difundem especificamente em células do nosso corpo. As células que captam o oxigênio no nosso organismo são os glóbulos vermelhos. Mas para que esse processo aconteça, é necessário que o glóbulo vermelho tenha um determinado pigmento. E esse pigmento está relacionado com a hemoglobina. Nós temos aqui uma tabela onde mostra alguns seres vivos, tá? Aqui no final da tabela, tá? E a capacidade do pigmento que eles possuem, o elemento químico que está presente aqui e a cor desses tipos de pigmento que está relacionado aí, presente ou no plasma ou nos glóbulos destes vertebrados. Pense no caso, a hemoglobina é vermelha, contém ferro, está no plasma e nos glóbulos vermelhos dos anelídeos, dos moluscos e os principais vertebrados. Hemoeritrina vermelha, glóbulos vermelhos, formado por ferro principal nos anelídeos. Temos a hemocianina, azulada, cobre, plasma, nós temos crustáceos, moluscos e aracnídeos também. Cloropruerina, verde, está presente um metal ferro, a localização no plasma, que é o líquido que vai carregar as células, está presente nos anelídeos. Vanadina, pouco comentada, incolor, tem um metal aqui, vanádio, voltando um pouquinho, e está presente no plasma dos tunicados. Continuando, tá?
Os dois processos estão intimamente ligados. Que processos são esses, né? A participação do gás oxigênio na respiração celular, obviamente envolve o processo da inspiração, relacionado com o nosso corpo, e o processo do gás carbônico, que está relacionado com a expiração, porque esse processo acontece sendo transportado pelos glóbulos vermelhos também. Lembrando que o pigmento hemoglobina está participando nesse processo ativamente. Observe esses animais aqui. Todos esses animais, vamos pensar no processo evolutivo, todos eles desenvolveram algo relacionado com seu sistema respiratório, desde os poríferos, os selenterados, vai passando aqui pelos plateumintos, moluscos, anelídeos, vermes, artrópodes, os equinodermos, répteis. Está faltando aves e mamíferos, mas observe um detalhe, né? Todos esses animais passaram por um processo de adaptação, tá? Ou mudanças ao longo da evolução, que fez com que todos eles desenvolvessem um processo para que ocorresse as trocas gasosas, ou seja, a hematose. Independente do ambiente onde eles estão, esse processo acontece, tá? Nos animais, especificamente mais vertebrados, né, o nosso processo ou nosso sistema respiratório sofreram algumas especializações. Vamos perceber aqui, né, um determinado grupo dos animais. Olha, nos artrópodes, que possuem brânquias internas, tá? No grupo dos invertebrados, nós temos aqui já os anfíbios, nós temos aqui salamandra, que possuem brânquias externas, tá? Nos insetos que nós temos aqui já tem as traqueias, e os répteis, aves e mamíferos que nós temos os pulmões, cada um com a sua especificação. Lembrando que quanto mais complexo, tá, maior a eficiência no processo de absorção e troca gasosa. No ambiente aquático, nós também temos essas trocas gasosas que acontecem por meio das brânquias. E também nos animais terrestres, como nós já sabemos, né, a principal forma de absorção e trocas gasosas vem pelos pulmões, especificamente aqui, né, no nosso caso. No nosso livro mostra, né, uma característica com relação aos insetos, a salamandra, os peixes e aves também, tá? Vamos mostrar uma tabela aqui que vai mostrar um resumo básico das estruturas respiratórias nas diferentes espécies. Vamos ver um detalhe aqui, né? Nós temos os poríferos quinidários, tipo de respiração por difusão. Normalmente, essas trocas gasosas acontecem pela superfície corporal. Os nematóides também estão incluídos aqui. Anelídeos com respiração cutânea, tá? Os moluscos branquial, moluscos terrestres pulmonares, observe, né, as estruturas respiratórias aqui na lateral, tá? Os insetos traqueias, aracnídeos filotraqueal, tá? Pulmões foliáceos. Nós já temos aqui os crustáceos com respiração equinodermos e peixes pelas brânquias. Anfíbios, nós temos 3 tipos aqui basicamente de respiração, nós vamos identificar já já, e répteis, aves e mamíferos. Pessoal, terminamos aqui esse micro resumo. Espero que vocês façam os exercícios aí desse módulo 65, tá? Tanto os exercícios de aplicação que já foram corrigidos, e mandem bala aí nos exercícios propostos, tá? Olá, alunos, especificamente do 2º ano, estamos aqui dando continuidade ao tema da respiração. Vamos falar agora sobre praticamente os órgãos do nosso sistema respiratório. O sistema respiratório ele é formado pelos seguintes órgãos: fossas nasais, faringe, traqueia, laringe, brônquios, pulmão direito e esquerdo, brônquios, bronquíolos e alvéolo. Vamos fazer alguns comentários com relação a esses órgãos. Nós temos aqui um outro slide, onde mostra uma parte que não estava no primeiro, mostrando aqui os alvéolos pulmonares, que já vão ficar lá dentro dos pulmões. E aqui ainda mostra o músculo diafragma. Continuando. Lembrando, né? Todo ar que a gente inspira, o ideal seria que ele entrasse pelas narinas. Logicamente, né, esse ar vai ser direcionado por vários caminhos, né, até chegar nos alvéolos pulmonares, que vai percorrer as nossas vias aéreas. Nós temos as vias aéreas superiores, como vocês estão vendo aqui na imagem, e as vias aéreas
inferiores. Para que esse ar seja absorvido de uma forma adequada, é necessário que ele seja umedecido. Esse umedecimento está relacionado com o nosso sistema respiratório, né? Ele vai ficar saturado de vapor de água, tá? Principalmente ao entrar pelas fossas nasais. Tá? Depois esse ar vai ser aquecido, e essa temperatura pode chegar até cerca de 36 graus, e ele também é filtrado. Lembrando, né, que esse processo de filtragem vai evitar que algumas partículas em suspensão atinjam as vias inferiores, o que poderia causar irritações. Mas, né, vamos pensar assim, existem algumas partículas que são muito pequenas e elas terminam, sim, afetando as nossas vias aéreas. Tá? Na faringe nós temos uma região que é comum ao sistema respiratório e digestório. O ar vai passar por ali, vai chegar na glote, vai chegar até na laringe. Na laringe estão as pregas vocais. As pregas vocais, como nós já sabemos, são responsáveis pela emissão de voz e outros sons que nós produzimos. Tá? Aqui nós temos na lateral a imagem das pregas vocais. Uma parte aberta, como se você estivesse respirando ou produzindo algum som, tá? E aqui no caso ela fechada, no momento de relaxamento ou de descanso. Continuando, tá? O ar atinge a traqueia, depois que veio lá de cima da laringe e passou pela faringe, tá? E ele vai passar por essa região aqui cheia de anéis cartilaginosos. Esses anéis cartilaginosos aqui, eles mantêm, tá, essa região aberta, facilitando a entrada do ar. A traqueia ela vai se bifurcar, tá? Uma bifurcação aqui, tá? E vai entrar em contato com os brônquios. Esses brônquios vão se ramificar, tá? Observe que o calibre vai diminuindo cada vez mais, né, a abertura deles, até alcançar os bronquíolos, que são esses aqui de calibres mais fininhos. E, consequentemente, né, o caminho dele até chegar no alvéolo, como nós estamos vendo aqui no final dessa outra imagem. As nossas vias aéreas, elas são revestidas por algumas particularidades. Possui um epitélio como se fosse uma camada, né, de muco com cílios. E esse muco aí termina ajudando a reter algumas partículas que, por acaso, né, entrariam de forma mais contundente para dentro do nosso sistema respiratório. O cílio também possui alguns tipos de movimentos para tentar reter ou empurrar para outra região as impurezas. Aí o que acontece, né? Esse muco se adere a pequenas partículas, bactérias, esporos, né, que de uma certa forma penetraram no nosso sistema respiratório. Esse fluxo, né, dos batimentos ciliares auxilia, né, a que não penetrem muitas bactérias ou órgãos, né, parte do sistema respiratório poderia ser afetado, né, por pequenos organismos estranhos. E esse caminho, ele vai ser, nesse caminho eles serão enviados até a garganta. Quando você tem aquele famoso pigarro, você termina deglutindo tudo isso, não é? Então, de uma certa forma, vai tudo para dentro do seu estômago, tá? Normalmente, as partículas um pouco menores do que 1 micrômetro, então são bastante pequenininhas, como você está vendo aí, né? Pelo tamanho, vai conseguir vencer. E aí vai chegar lá nos alvéolos pulmonares, tá? Aí aqui nós temos uma imagem, né, desses cílios que ficam por dentro do nosso sistema respiratório. Nos alvéolos, além de fazer as trocas gasosas e ter uma grande quantidade de capilares sanguíneos, existem células com grande atividade fagocitária. Observem aqui. Tá? Imaginem, tá, um glóbulo branco ou células específicas capturando algumas bactérias que por acaso penetrassem dentro do nosso sistema. O negócio é o seguinte, às vezes algumas dessas bactérias conseguem eliminar alguns glóbulos brancos. Dependendo do nosso sistema imunológico, pode ser que essas bactérias causem algumas doenças. A tuberculose seria uma delas, tá? A pneumonia também. Vejam essas imagens, né? Vamos pensar no seguinte, né? Existem alguns fatores que terminam prejudicando a ação protetora do epitélio mucociliar, aquele onde tem o muco e o cílio que eu citei anteriormente, né?
o ar frio, muito frio, ou ar muito seco, algumas infecções virais, estamos passando por uma delas agora, né? E a fumaça do cigarro, o fuligem, entre outros componentes aí que terminam prejudicando o nosso sistema respiratório. Além disso, né, a incidência de infecções respiratórias graves, como as pneumonias, broncopneumonias, é muito mais elevada em pessoas que fumam e também em filhos de pessoas fumantes, né, que termina prejudicando as crianças. Às vezes a pessoa não sabe que de repente está causando aí esse malefício, né, mas às vezes as pessoas terminam se comprometendo a não fumar dentro de casa. Vou lembrá-los que hoje as campanhas, né, anti-cigarro, né, e fumar em determinados lugares, elas estão bem mais agressivas do que eram no passado. Quando o ar chega aos nossos alvéolos pulmonares, vai passar pelo processo que a gente já ouviu falar, que é a hematose. Então, o oxigênio, né, que penetra pelo nosso sistema respiratório, tá, vai ser capturado por um glóbulo vermelho. Esse glóbulo vermelho, quando passa por aqui, libera o gás carbônico, e aí o processo é contínuo. Então, nós vamos ter sangue arterial e sangue venoso nessa região, o tempo inteiro passando. Tá? E é lógico, né, só para lembrar, o gás carbônico tem que sair do nosso corpo. Lembrando que nós estamos fazendo um processo de ventilação pulmonar e o nosso corpo sempre inspira e expira, independentemente do momento no qual nós estamos. Tá? Dormindo, esse processo é automático, né? A hematose vai acontecer por um mecanismo de difusão, ou seja, tudo que está do lado de fora do nosso corpo está em grande quantidade, que no caso é o oxigênio. Esse oxigênio vai passar para dentro do nosso corpo, onde a concentração, tá, está em menor quantidade. Lembre-se que dentro do nosso corpo tem uma grande quantidade de gás carbônico. Então, o que acontece? É um processo da difusão. Observe essa animação aqui, é como se tudo isso aqui fosse oxigênio e estivesse passando para dentro do nosso pulmão através do processo da difusão. É lógico, né, que tem um processo inverso do gás carbônico que teria que sair daqui. Tá? Esse processo de hematose não acontece somente com a respiração pulmonar, acontece também nas brânquias dos animais que vivem dentro d'água. Lembrando que na água tem oxigênio, né, o oxigênio difundido nas brânquias e o gás carbônico vai fazer o processo contrário. O oxigênio fica dentro do corpo do animal e o gás carbônico sai. Nos animais terrestres pulmonados, lógico, o oxigênio se difunde nos pulmões. E, obviamente, né, os capilares sanguíneos que faz essa captura, porque dentro dos capilares sanguíneos estão passando os glóbulos vermelhos, que são específicos na captura do oxigênio e na liberação do gás carbônico. Vamos lembrar que eles fazem isso a partir da hemoglobina, que está associada ao glóbulo vermelho também. Tá? Aqui observe os alvéolos pulmonares, capilares sanguíneos, tá? Sangue venoso, sangue arterial, os capilares aqui com a imagem mais ampliada, observe, né? A hemoglobina carregando o gás carbônico, tá? Aqui é um alvéolo pulmonar, esse alvéolo libera o gás carbônico e, obviamente, o oxigênio está entrando a partir do processo da inspiração. Aí esse oxigênio que entrou vai ser capturado pelo glóbulo vermelho que deu uma passadinha por aqui, né? E aí nós já temos aqui o sangue arterial. Lembre-se, sangue venoso com gás carbônico, sangue arterial com oxigênio. Tá? Vejam o processo de respiração que acontece o tempo inteiro conosco, né? Observe nessa animação aqui que nós temos o músculo diafragma, tá? Quando ele relaxa, nosso corpo absorve o oxigênio. Quando ele se contrai, ele vai expulsar o gás carbônico. Esse contato, né, do ar com a superfície respiratória deve ser renovado o tempo inteiro e trazendo sempre o oxigênio e jogando para fora o gás carbônico. Os caracóis, eles possuem um pulmão, mas é um pulmão assim um pouco rudimentar. Ele não é capaz de renovar eficientemente o ar contido no interior do corpo deles. Então, o processo de respiração entre os caracóis também é auxiliado pela difusão. E alguns autores falam, né, que eles possuem aqui o pulmão de difusão. Tá? Então, vai renovando sempre o ar dentro do corpo desse animal.
Para ele isso é o suficiente, né? Vamos pensar que o caracol é um animal pequeno se você for comparar com um ser humano. Nos vertebrados pulmonados, principalmente aves, mamíferos, répteis e os anfíbios, o ar é movimentado dentro dos pulmões. Tá? Lembrando que esse processo, no nosso caso, é chamado de pulmão de ventilação. Observe o processo da inspiração e o da expiração. Lembrando um detalhe aqui, né? A respiração pulmonar nos anfíbios. Os anuros possuem a respiração pelo pulmão e pela pele, tá? Respiração cutânea. Os orodelos, respiração principalmente pela pele. E os girinos, respiração branquial. Lembre-se que os girinos são filhotes, né, que estão se desenvolvendo no ambiente aquático. Répteis, aves, né, movimentam o ar por contrações dos músculos existentes entre as costelas, que são chamados músculos intercostais. Então, esses animais aqui, eles não possuem o diafragma, tá? Aves e répteis. Nos mamíferos, nós temos esse músculo, né? Então, observe aqui na movimentação, tá? Ele separa a cavidade torácica do abdômen e, como nós estamos vendo aqui, esse movimento aqui auxilia, né, no processo da respiração. Um detalhe, né? Quando esse músculo se contrai, tá, ele vai se deslocando, tá, em direção ao abdômen, aumenta o volume do tórax e, consequentemente, há uma diminuição da pressão intratorácica. E ela vai se tornar inferior à pressão atmosférica e aí o oxigênio entra dentro dos pulmões. E aí, né, esse processo é chamado de inspiração, quando você dá aquela inspirada, né, e o seu tórax enche ou fica volumoso. Existe o processo, né, contrário, tá, com o relaxamento da musculatura respiratória, tanto o diafragma quanto os músculos intercostais diminuem o volume. O tórax, né, faz com que a pressão fique maior do que a pressão atmosférica e força a saída do ar, né? E esse é o processo da expiração. Nós temos aqui esses processos resumidos no nosso livro, tá? O processo da inspiração, observe o movimento do diafragma, olha as costelas aqui inflando, né, aumentando de volume, e aqui o processo contrário. Pessoal, nós terminamos aqui essa revisão, espero que vocês tenham compreendido alguma coisa, é só para ajudar vocês, tá? E lembre-se de fazer os exercícios, tá? Os de aplicação já foram corrigidos e tentem fazer os exercícios propostos aí, tá? Boas férias para vocês, bom recesso na realidade, né? Mais uma vez, se cuidem com relação aí ao contato com pessoas relacionadas com o vírus que está circulando no nosso país. E boa sorte para vocês, tá? Tudo de bom. Tchau, tchau.